Então, boa tarde a todos, a todas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema está muito legal e eu vou apresentar para vocês, começar a apresentar a nossa tela e a nossa aula. A qualquer momento vocês podem abrir o microfone e conversar comigo, tá, galera? Quem tiver dúvidas, bom? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos conhecer os sistemas muscular e ósseo, tá? Nós já falamos há umas duas aulas, né? A relação que esses sistemas têm, inclusive com o sistema nervoso, que nós vamos ver na próxima aula, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais específico de cada um desses dois sistemas, tá bom? A habilidade, então, que a gente, né? Na verdade, a habilidade a concluir com base na observação de situações do cotidiano ou reproduzidas em vídeos, que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos seres vertebrados resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular e ósseo, e a aula de amanhã a gente fala um pouquinho sobre o sistema nervoso, tá bom? Então, a gente vai começar com aquilo que tem lá no nosso caderninho, né? Ao longo do dia, nós realizamos diversas atividades e nos movimentamos de diferentes maneiras. Os outros animais também, os outros animais vertebrados, né? Aqueles que têm ossos, têm vértebras. Os movimentos e deslocamentos do corpo auxiliam os animais a caçar, fugir de predadores, se esconder e etc. Para realizar esses movimentos, uma série de estruturas do nosso corpo entra em ação, além mesmo atos simples da nossa rotina, como sentar ou ficar em pé, requerem a participação dessas estruturas. Então, como nós já dizemos, só um minutinho, deixa eu pegar aqui a Miriam. Vem aqui. Fala oi. Oi. Vai ficar aqui no meu colo, para não latir. Então, como eu já disse para vocês, a gente já conversou numa aula, né? Para que a gente possa fazer qualquer movimento do nosso corpo, a gente tem que, né, nós temos que usar determinados sistemas, né? E o principal, lógico, é o sistema nervoso, que dá esse comando, né, para que a gente consiga, então, levantar as nossas mãos, mexer as nossas mãos, fechar os olhos, abrir os olhos, né? Então, todas essas ações que nós fazemos, né, ó, isso aqui, mexer, fechar, isso também se deve por conta dos sistemas musculares e ósseo, né? É o que nós vamos continuar trabalhando nessa aula. Então, vamos refletir algumas perguntas. Você conhece um animal que precise correr para caçar a presa? Alguém conhece? Pode abrir o microfone. Conhecer, não precisa ter visto, né? Mas alguém conhece um animal que precisa correr para caçar a presa? Leão? O leão, sim, né? E para fugir da presa? Tem algum animal que corra para fugir da presa? Cobra? A cabra, a lebre, né? Sim. O veadinho lá, né? Do Pantanal, que corre da onça, né? Legal, isso mesmo. Vocês sabem, galera, que esses tipos de animais, eles são vertebrados? Sabem que são vertebrados, né? Sim, porque eles têm osso, né? Tem ossos, tem vértebras, né? Muito bem. Você se lembra de alguma situação em que não haja movimento ou deslocamento dos animais? Tem alguma situação, algum animal que não consegue se locomover No inverno? No inverno? Tartaruga. Não, mas não haja movimento algum. Tem algum animal assim? Urso. Vocês têm conhecimento? Urso? Cobra. A Urso, cobra porque não anda? ele fica... Ah, não, urso anda, né, professor? Como eu sou burra. Sim, não é burro, não. Ninguém é burro. Burro é o animal, né? Mas, assim, a questão dele ficar parado, né? Será que existe um animal que fica parado sem se locomover? Um vertebrado que fica parado sem se locomover?
Eu acho que não, professor, todos os animais se locomovem. Sim, é isso aí. Você já parou para pensar em quais estruturas são responsáveis pela locomoção e sustentação dos animais? A gente já viu isso, né? O que será que faz com que a gente se movimente, a gente fique ereto, né? Nosso corpo consiga ficar parado? Quais são essas estruturas, né? É o que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Olha só. Então, vamos ler o texto. A sustentação e os movimentos dos corpos dos animais são realizados por estruturas denominadas músculos, tá? Já escutaram essa palavrinha. Essas estruturas presentes em vertebrados e invertebrados, também aqueles que não têm ossos, né? Por exemplo, um invertebrado, né, vamos lá, a barata, né? A minhoca é um invertebrado, né? Não tem osso. A lesma, o caracol, o invertebrado, representam a parte ativa do aparelho locomotor. São responsáveis pelos movimentos e, ao mesmo tempo, pela estabilidade corporal, mesmo quando o indivíduo está em repouso. Além disso, os músculos contribuem para dar o formato externo ao corpo de alguns animais, né? Nós já falamos isso numa aula, não sei se vocês estão lembrados. Todos nós temos músculos, e eu vou relembrar, né, de um aluno meu, né, de uma outra escola, que quando eu estava dando essa aula para eles, ele virou e falou para mim: professor, eu não tenho músculo, né, mas o meu pai tem, eu não tenho. Eu falei: mas o que você entende por músculo? Ah, meu pai, ele faz academia, professor de academia, ele é todo musculoso, tal, né. Então, aí eu expliquei a ele que todos nós temos músculos. Eu não tenho, né, musculatura forte, porque eu não trabalho com os meus músculos, né? Mas se eu frequentar uma academia e trabalhar com os músculos, né, lógico que os músculos, eles vão se desenvolver, tá? E, então, quando fala que eles contribuem para dar o formato externo do corpo de alguns animais, incluindo nós, né, é essa questão. Todos nós temos músculos, todos, sem exceção, tá bom? Característica, e os músculos, então, eles são formados, lembra lá, por células, né? Todas as estruturas do nosso corpo têm como base células, tá? No chão. Tem como base as células. Os músculos também são formados de células. Quando as células musculares, elas se juntam, elas formam um tecido muscular. Então, características do tecido muscular. Os músculos são formados por tecidos musculares, que, por sua vez, são formados por células alongadas, chamadas fibras musculares, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, tá? O tecido muscular relaciona-se com a locomoção e os outros movimentos do corpo. Entre as suas principais características estão contratilidade, contrair, né? Extensibilidade, estender, e elasticidade, né? Fazer esse movimento de elasticidade. Então, o músculo me ajuda a contrair, a estender e esticar. Olha só que interessante, né? Os músculos representam 40% da massa do nosso corpo. Por isso, em muitos animais, o tecido muscular é o mais abundante. As células do tecido muscular são alongadas e recebem o nome de fibras musculares, ou miócitos. São ricas em duas proteínas, a quitina e miosina, mas isso vocês não precisam saber, tá? Pessoal, alguém está com o microfone aberto, vocês podem fechar para mim? Aí. O sistema muscular é composto pelos diversos músculos do corpo humano. Os músculos são tecidos, cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir contração e produção de movimentos, como nós já falamos. As fibras musculares, por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso, que se encarregam de receber a informação e respondê-la realizando a ação solicitada, como já falei para vocês, né? Então, das funções do músculo, do tecido muscular, né, das fibras musculares. Aqui, galera, eu tenho um corte longitudinal das fibras esqueléticas. Então, eles pegaram um músculo do esqueleto, que cobre o esqueleto, cobre o osso, né? Fizeram um corte, colocaram num microscópio eletrônico, muito potente, né? E aí eles observaram, olha só, como são essas células, bem alongadinhas, tá vendo, ó? Olha lá as células é um tipo de célula muscular, tá?
bem alongadinhas. Tá vendo? Pode até perceber suas estriações, que são esses risquinhos aqui, ó. Tá? O corpo humano é formado, olha só, por aproximadamente 600 músculos, que trabalham em conjunto com os ossos, articulações e tendões para permitir que façamos diversos movimentos, né? Então, aqui tem músculo. Então, para que eu faça isso daqui, precisa, né, a ação aí comum entre os músculos, os ossos, as articulações, né, um negocinho chamado tendões, tá? Que ficam distribuídos aí, principalmente nas nossas articulações. Eles são agrupados da seguinte forma: músculos da cabeça e do pescoço, né? Músculo do tórax e do abdômen, e músculo dos membros superiores, que são as nossas mãos, braços, e dos membros inferiores, que faltou um S aí, que são os músculos das nossas pernas. Então, tem músculo em todos os lugares externos, né, do nosso corpo. E nos órgãos também, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Olha aí como o desenho que eu já tinha mostrado para vocês. Existem são 200, né, 600 músculos, aqui tem os principais, né? Então, aqui no peito nós temos o peitoral maior, né? Nós temos um músculo aqui, ó, nós chamamos de trapézio, porque faz como se fosse um trapézio, né? No nosso, aqui, que mais? Aqui no abdômen, ó, nós temos o reto do abdômen, né? Aqui ao lado o serrátil anterior. Não precisa decorar nada, isso é só para a gente observar, tá, galera? Olha nas mãos, nós temos os músculos lumbricais, né? Aqui no braço, nós temos o músculo, esse músculo aqui, ó, é o deltoide, né? Aqui nós temos o bíceps, que é aquele músculo que a gente, quando faz academia, fica marombadão, né? Aí nós temos, o que mais? Vários outros aí. Lá embaixo, nós temos o glúteo, que é o músculo do nosso bumbum, né? Nós temos os músculos da perna, aí, o fibular, aqui nos pés, o extensor, né? O sóleo, que é aqui do lado, atrás da perna, enfim, vários, né? O reto femoral, que envolve todo o nosso maior osso, que é o fêmur da nossa perna, né? Então, nós temos vários músculos aí, né? Não há necessidade da gente decorar, não somos médicos, né? Mas eu estou apresentando para vocês, né, os principais. Quais são as funções do sistema muscular? Estabilidade corporal, né? Então, deixar o nosso corpo estável. Produzir movimentos, aquecimento do corpo, olha só, galera, manutenção da temperatura corporal, olha só, preenchimento do corpo, ou seja, sustentação mesmo, e auxílio nos fluxos sanguíneos, porque passa-se por dentro dos músculos, né, a corrente sanguínea, os vasos sanguíneos, e aí o músculo ajuda muito nessa questão da passagem desse sangue, desse fluxo, né, sanguíneo. Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Sim? Não vou tocando. Tipos de músculos, então, galera. Os músculos apresentam diferentes tamanhos, formas, funções, por isso são classificados em 3 tipos. A gente tem músculo liso, músculo estriado cardíaco e estriado esquelético. Olha só, músculo liso é esse aí que eu estou mostrando para vocês, e olha onde eles ficam, né? Os músculos lisos ou não estriados são aqueles que possuem contração involuntária. Então, o que significa contração involuntária? Independe de mim, né, para que eles se contraem e se relaxem, tá? Eles são localizados nas estruturas ocas do nosso corpo, ou seja, estômago, bexiga, útero, intestino, além da pele e dos vasos sanguíneos. Sua função assegura a movimentação dos órgãos internos. Então, por exemplo, quando a gente fala de movimento involuntário, é um movimento que, como eu falei, não depende de mim. Eu não posso falar assim, estômago agora empurra o alimento que eu comi. Não, ele vai fazer, toda a musculatura que tem envolvendo o meu estômago vai fazer isso sozinho, né? Então, é involuntário,
não depende de mim, né? É o meu organismo que vai fazer, tá bom? Sua função, então, a função desses músculos é assegurar a movimentação dos órgãos internos, tá bom? Aí a gente tem um outro tipo de músculo chamado músculo estriático cardíaco. Olha só, cardíaco já fala que vem da onde? Do coração. E eles estão só lá no coração. São músculos de contração involuntária também, e estão presentes no coração, né? Esses músculos asseguram os vigorosos batimentos cardíacos. Mais uma vez, volto a falar, são músculos de contração involuntário, não depende de mim. Eu não posso falar assim, agora eu vou dormir, coração para de bater, né? Coração, acordei, pode bater. Não, ele vai ficar batendo. Ele é um músculo, o coração, né? E ele vai bater, ele vai ficar movimentando, porque ele precisa que o meu organismo, nós já vimos isso, né? Seja bombeado sangue para as células, né? Levando os nutrientes, levando o oxigênio, toda aquelas substâncias que nós, e limpando, lógico, né, as substâncias tóxicas do nosso organismo. Esses músculos asseguram, já falei, já tem como função segurar o vigoroso batimento cardíaco, né? Ele protege, então, todo o nosso coração, tá? E a terceira categoria de músculo são os músculos estriados, ou também chamados de músculos esqueléticos, ó. São músculos de contração voluntária, e já muda, né? Ou seja, os movimentos, eles são controlados pela vontade do ser humano. Então, aqui eu tenho, né, músculos no meu braço, né, inteiro. Então, para que eu faça isso, eu quero fazer isso, né, ó. Então, é um movimento voluntário, depende da minha vontade, tá? De se fazer esse movimento. Tanto os músculos da minha perna, dos meus braços, da minha perna, da região da minha cabeça, da minha boca, do meu olho. Então, são todos músculos que estão interligados nos ossos e que dependem da minha vontade para poder se mexer. Né? Se eu quiser ficar forte, eu tenho que entrar na academia e tenho que puxar os ferros lá, né? Ó, vou puxando ferro, que chega lá, depois de 3 meses, eu vou perceber que eu estou com o braço mais duro, ou seja, eu estou fazendo com que as células do meu músculo aumentem, né? E ele fique, então, vigoroso, tá? Eles são conectados com os ossos e cartilagens, e através das contrações, permitem os movimentos e posições corporais, além de estabilizarem as articulações do organismo, tá bom? Pessoal, 3 tipos de músculos, então, vamos voltar. Músculos não lisos ou estriados, que são involuntários também, o seu processo de movimentação é involuntária, né? Eles estão localizados mais nessa área do abdômen, tá bom? E a função é assegurar todos esses órgãos. O músculo cardíaco estriado é o músculo do coração, que é também involuntário e protege o coração. E os músculos estriados esqueléticos estão ligados aos nossos ossos e são voluntários, tá? Depende da nossa vontade. Tudo bem até aí, galera? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone. Como é que tá a aula? Estão gostando da aula? Sim. Então tá Tá bom. legal. Beleza. Vou tomar um pouco de água que a minha garganta secou, tá bom? Olha, eu pensei, mandei um estímulo para o meu cérebro, mandou um estímulo para o meu braço, pelo movimento voluntário, né? Eu contraí meu braço e trouxe a garrafinha até minha boca. Olha que legal. Vamos lá. Tudo isso eu tirei desse site para vocês, tá bom? E vamos falar um pouquinho agora do sistema ósseo, né? Que faz parte, né? Que ajuda o sistema muscular. Sabemos que a locomoção só é possível graças a uma ação coordenada dos músculos, ossos e articulações. O sistema esquelético é essencial nesse processo de movimentação e é formado por uma grande quantidade de ossos perfeitamente interligados, que recebe o nome de esqueleto. Além do esqueleto, cartilagens, tendões e ligamentos fazem parte desse sistema. Eu já vou mostrar para vocês o que são essas estruturas, tá? O esqueleto humano, já falamos também, tem seus 206 ossos, né? E vou lembrar que também
uma atividade do escoteiro dos meus filhos, lá do Dia dos Pais, eu errei essa pergunta e levei uma tortada na cara da minha filha, pela minha filha, né? Eu falei 209, era 206. Atua sustentando alguns tecidos, protegendo órgãos, auxiliando no movimento, produzindo células do tecido sanguíneo e armazenando minerais. Então, olha só a função dos ossos, né? Sustentar alguns tecidos, proteger os órgãos, sustentar o nosso corpo também, auxiliar o movimento, produzir células do tecido sanguíneo e armazenamento de minerais. Então, é dentro dos nossos ossos que é produzido o nosso sangue. Olha que legal, galera. Né? E o nosso osso também, os nossos ossos, eles armazenam minerais, sais minerais, né? Porque, principalmente, o cálcio. O cálcio é um tipo de sais minerais que é importante para que os nossos ossos fiquem sempre fortes. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de reter esse nutriente, né, esse elemento. E aí a gente tem que entrar com suplementação, né, porque senão, se a gente ficar, né, fraco nessa questão do cálcio, né, dos minerais nos ossos, a gente pode sofrer ter algumas doenças, né, uma doença que acomete mais, né, nessa questão de perder minerais, principalmente o cálcio, é a chamada osteoporose, né, que os ossos vão ficando todos furadinhos, porque o cálcio já não consegue ser armazenado, e qualquer tombinho que a pessoa tem, ou bateu a mão, bateu o pé, ela já quebra, né? Enfim, que se caracteriza por ter uma matriz calcificada que confere rigidez. Olha só, aí trouxe para vocês, só para a gente ter um conhecimento, alguns ossos, né? Não estão os 206 aí, mas olha lá, o crânio, mandíbula externo, que é essa parte aqui, as costelas, ó, tem um osso chamado rádio, que está aqui no nosso braço, a ulna, que também está aqui. A gente pensa que nós só temos um osso aqui, né? Na verdade, nós temos 2 ossos, né? A nossa pelve, que é essa parte parece uma borboleta aí, né? Aqui no meio nós temos um osso que liga as costelas, né? Chamado de externo. O húmero, que é esse aqui, na verdade é aqui que nós temos 2 ossos, né? Ó. Aqui nós temos o húmero, o cóccix, que é essa pontinha do nosso, né, onde acaba a nossa coluna. Aí temos os ossos da perna, o fêmur, né? A tíbia, a fíbula, o tarso, aí tem os metatarsos, enfim, vários ossos. Também a gente não precisa decorar, só para conhecer, tá? Professor, tá faltando um osso também importante, que é a falange. Ah, sim, foi colocado aí, né? Não foi eu quem montei, eu peguei essa imagem, tá? Mas, realmente, parabéns por você ter notado, tá bom? É importantíssimo mesmo esse osso. Agora, galera, olha só, tem aqui a estrutura de um osso, né? Que eu acredito que seja, acho que é um desenho qualquer, não sei identificar qual é esse osso aí, tá? Mas, olha só, aqui dentro, vocês estão vendo, tem uma estrutura chamada medula. É aqui dentro que é produzido o nosso sangue, tá? Automaticamente, né, todos os dias é produzido sangue aqui. Então, olha só que interessante, né? Se a gente quebrar um osso lá dentro, vai ter essa medula, né, que é responsável pela produção de sangue, né? Aqui, ó, em cima do osso, nós temos uma estrutura chamada cartilagem, tá? Que é uma capinha bem fininha, tá? Como se fosse a nossa orelha. Se vocês pegarem a orelha de vocês, vocês vão sentir que não é osso, mas ela é dura. Não é osso, tá? É uma cartilagem. Então, em cima dos ossos, existem essa estrutura que nós temos aqui, igual ao que nós temos na nossa orelha, tá bom? São as cartilagens. Nós temos aqui o periósteo, né? Aí aqui é dividido o osso em epífise, diáfise, né? Epífise de novo, mas não tem tanta osso esponjoso, né? O dentro do osso, tá vendo que é tudo furadinho?
né, e o osso compacto. Então, o osso esponjoso, né, quando a pessoa tem osteoporose, o osso ele fica mais furado do que está aqui, né? Aqui é normal, tá? Mas quando a pessoa tem osteoporose, aqui fica uns buracos enormes e o osso se quebra com mais facilidade, tá? Eu tirei essa informação desse site para vocês. E agora, se alguém não tiver nenhuma dúvida, se eu quiser colocar alguma coisa, é um momento enquanto eu vou levando vocês lá para a nossa sala de aula. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode já comentar, pode falando. Então, aqui é a nossa sala de aula, nossa atividade. Quem não fez a 1, a 2, dá tempo de fazer ainda, mas nós temos a atividade 3, que é conhecendo os sistemas, tá bom? Olha só. Então, galera, são atividades do caderno de vocês, do aluno, da apostilinha, tá bom? Então, veja só. Primeiro, faça o exercício 1 das páginas 13 e 14. Ó, aqui o exercício 1, tá vendo? A página 13, tá vendo? Ó, exercício 1 e 14, termina aqui, tá? Depois eu tenho, faça o exercício 2 da página 14, que é esse exercício 2 aqui, que é a cruzadinha, tá? Faz aqui. E, por fim, eu tenho, faça o exercício 3 das páginas 14 e 15, que são esses dois, que é esse exercício da página 14. Na verdade, é da página 15 só, tá vendo? Eu vou arrumar lá, tá? Que é esse exercício aqui, tá bom? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Terminou de fazer o exercício, tira uma foto, manda por aqui para mim, ou se não conseguir, dá um toque no WhatsApp e manda pelo WhatsApp para o professor, em particular, tá bom? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Vamos fazer uma avaliação da aula. O que vocês acharam da aula de hoje? Abram para mim aí, sem vergonha de falar. Legal, não gostei. Não gostei. O que o professor precisa melhorar? Foi divertido. É? Não precisa melhorar nada, já tá bom. Eita, a gente vai fazendo o melhor, né? Então tá bom, queridos. Se vocês colocaram o nome de vocês já lá no chat, um grande abraço, já podem sair, tá? Qualquer dúvida, o professor está no WhatsApp. Até a próxima, então.